boa noite à Segunda Igreja Batista de Gramacho e todos que estão nos acompanhando. Irmãos, o tempo que estamos vivendo é muito difícil, muito perturbador e de muita luta. E é nessas horas que nos conhecemos, tanto na fé como também em família. E a Segunda Igreja Batista em Gramacho, sendo uma igreja acolhedora e inovadora, nos proporcionou esse lindo momento e esse lindo congresso. Hoje, 29 de maio de 2020, uma sexta-feira não muito atípica, eu, Nilcilene, E eu, Márcio, somos o casal que estaremos dando boas-vindas a vocês no primeiro Congresso de Família Online da CIB Gramacho. hoje teremos a música Teu Nome, na voz da irmã Eunice Nascimento, de autoria Renascer Prize. E logo após teremos a mensagem com o irmão Enoque Francisco. O tema do nosso congresso é Famílias Unidas nas Adversidades, e a divisa encontra-se em 2 Coríntios 4:8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Continue conosco até domingo. Esse é o primeiro Congresso de Famílias Online da CIB Gramacho. Falar teu nome traz paz, Jesus, teu nome é amor, teu nome é o meu refúgio, que cura toda a minha dor. Jesus, teu nome tem poder, autoridade pra vencer. No teu nome vem a provisão, a certeza que milagres vou viver. Jesus, teu nome tem poder, traz à existência o que não há. Entra no lar e traz a bênção pra família. Jesus, ativa o clamar e tua glória mostrar. Reina pra sempre em nosso lar, Jesus. Jesus, teu nome tem poder, autoridade pra vencer. No teu nome vem a provisão, a certeza que milagres vão viver. Jesus, teu nome tem poder, traz à existência o que não há. Entra no lar e traz a benção pra família. Jesus, ativa o clamar e tua glória mostrar. Reina pra sempre em nosso lar, Jesus. Reina pra sempre em nosso lar, Jesus. Reina pra sempre em nosso lar, Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o Congresso de Famílias. É bom estar aqui com você, sabendo que você está bem, está sendo cuidado, está sendo amparado pelo Senhor. E nós estamos no nosso Congresso de Famílias com o tema Famílias Unidas na Adversidade, tendo o seu texto base em 2 Coríntios 4:8. E aí eu quero convidar você a pensar hoje sobre esse tema Famílias Unidas na Adversidade. Bom, quando eu recebi a proposta desse tema e eu fiquei pensando sobre ele, 2 questionamentos vieram ao meu coração. O primeiro foi pensar em que modelo de família estamos nos referindo.
Porque quando nós falamos família, automaticamente nós pensamos na ideia de família tradicional que a gente está acostumado a ouvir e ver. Só que, na verdade, se você faz uma pesquisa, você começa a perceber que existem tipos de família, modalidades de famílias diferentes. E dentro da minha pesquisa eu quero compartilhar com você algumas. A família matrimonial é formada por um casamento de duas pessoas que se casam na igreja, diante da sociedade, e essa é a família matrimonial. Uma segunda modalidade de família é a família monoparental, que é formada por um dos pais, seja o pai com o filho, a mãe com o filho, aonde você tem um responsável, um adulto, e você tem uma criança ou filhos. O outro modelo de família interessante é a família informal, que é uma família que nasce dessa união estável, de casais que estão há muito tempo juntos, não legalizam segundo a lei o seu casamento, mas necessariamente se relacionam e vivem juntos e aceitam viver assim. Essa é a família informal. E família reconstituída é aquela família de casais que se separam e à medida que eles se separam, eles se casam novamente com outras pessoas e essas pessoas também têm filhos. E aí agora eles se juntam essas famílias com seus filhos e essa família se chama família reconstituída. Isso é só para a gente pensar um pouco nesse universo dessa palavra família. Existe também a família unipessoal, que é a família que é formada de um membro apenas. Seja essa pessoa uma viúva, alguém que ficou sozinho por devido a alguma fatalidade ou algo dessa natureza, e ela vive agora sozinha. Essa é a família unipessoal. Temos também a família paralela. Essa é interessante, porque é a família onde o indivíduo ele se relaciona, ele tem um casamento com uma pessoa perante a lei e ele vive um outro relacionamento conjugal. Ele vive um casamento em uma relação extraconjugal. Para essa pessoa, nós chamamos ela de família paralela. E encontrei também uma modalidade de família que muito é presente na nossa sociedade, nas nossas vidas, que é a família eudomonista, que é a família que é junta, ela se liga, ela se relaciona por meio dos afetos. Uma família que se estabelece por meio da solidariedade, do carinho mútuo, do amor. Essa família busca como sua finalidade felicidade. E é pensando sobre essas modalidades, esse foi o meu primeiro questionamento. Então eu consegui entender que quando nós falamos de família, necessariamente, nós não estamos falando apenas de um tipo, de um modelo de família. Nós queremos também trazer à nossa reflexão famílias em seus diversos contextos. Pensando nisso, tendo esse primeiro questionamento pensado, o segundo foi a questão de ser unida. Porque o que seria essa unidade? E aí eu refletindo sobre isso, eu consegui perceber que família unida e essa questão de unidade não tem a ver com padronização. Família unida não é uma família padronizada. Família unida não é uma família que vive na uniformidade. Pelo contrário, a família unida é uma família que ela se relaciona com seus membros a partir das suas diferenças, a partir daquilo que eles são distintos. E apesar dessa distinção, eles conseguem se relacionar bem. E aí, eles entendem por comum acordo, por essa relação, que eles precisam se juntar e aí eles formam um. E aí eles são unidos. E aí, pensando sobre isso de famílias unidas, eu creio com todo o meu coração que para passarmos pelas adversidades da vida, pelas lutas, pelas dificuldades que a vida nos apresenta, somente famílias que sabem reconhecer e conhecer as suas distinções, as suas subjetividades, mas se unem, são capazes de conseguir vencer e passar por cada desafio. E é com esse coração, com esse sentimento, com essa percepção, que eu quero convidar você a se aproximar do texto, junto comigo, do livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, é o texto que eu quero meditar com você, a pensar nesse tema de famílias unidas na adversidade. E é interessante, porque enquanto você está aí vendo na sua Bíblia e vendo na sua casa, eu quero que você me acompanhe no decorrer do texto. Ruth, a narrativa do livro de Ruth começa dizendo que eles estão passando por um momento de crise e adversidade. No capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer que Ruth, na figura também de seu esposo Elimeleque, eles saem da sua terra, que é Belém de Judá, e agora eles se localizam à direção de Moabe, porque
havia uma situação que ele era fora do seu controle. Havia fome na terra. A terra de Belém, na época dos juízes, de Belém de Judá, estava passando por um período de fome. Então eles entendem que eles precisavam ir para um outro lugar e ali ter residência para conseguirem sobreviver. Só que essa família é composta por Elimeleque, Noemi, seu filho Quilom e seu filho Malom. Seus 2 filhos vão com eles para essa empreitada, para essa vida diferente, fugindo de uma adversidade e lutando contra o desafio. Então continua, eles chegam nesse lugar, chegam nessa terra de Moabe, residem ali, isso você vê no decorrer do verso 2, do verso 3, e eles criam residência naquele lugar, eles habitam ali em terra estrangeira, mas conseguem de uma certa forma suprir as suas necessidades e vencer uma adversidade, a primeira adversidade. Porém, quando chegam naquele lugar e passam um determinado período de tempo, Elimeleque, o patriarca daquela família, é morto, ou melhor, ele morre. A Bíblia não relata como isso acontece, mas relata simplesmente que ele morreu. E agora nós vemos simplesmente Noemi, junto com seus 2 filhos, numa terra completamente estranha e diferente, e lutando por sobrevivência. Então, Noemi, na direção daquela família, agora se tornando a matriarca daquela casa, direciona os seus 2 filhos ao casamento para casar com 2 mulheres moabitas. Isso você vai ver no verso 4 do capítulo 1. Uma é órfã e outra é a Ruth. Agora os seus filhos casam, criam famílias. Aquele ambiente que estava sendo duro por lutar por uma perda, por estar distante da sua terra natal, vivendo essa adversidade, agora eles se lançam a viver essa realidade. Agora ela vê os seus filhos dando continuidade à sua descendência e à sua família. Agora ela tem a percepção de entender que algo de diferente vai acontecer. A sua descendência vai ser perpetuada. Só que essa alegria dura apenas 10 anos. Uma década. Por quê? Ao se passar 10 anos do casamento dos seus filhos, tanto Malom como Quilom, eles morrem. Agora, essa casa que antes vivia a alegria de um casamento dos seus filhos com essa expectativa, agora ela está totalmente em luto. Está sem aqueles que podiam sustentá-las, está sem aquelas pessoas que podiam direcioná-las. Noemi perdeu seu marido e sente uma dor tão grande que não só isso, mas também perde seus filhos. E agora também, junto da sua companhia, tem suas 2 noras que também não têm marido. E como pensar nessa situação? Como caminhar num contexto desse tão difícil? É aí que no verso 6, você acompanhando comigo, diz que Noemi se dispõe a voltar para a sua terra. Ela se dispõe a recomeçar. Ela se dispõe a voltar para o seu povo, a viver essa realidade da volta e mudar, e assim ela quer levar as suas noras consigo. E aqui eu quero parar para a gente ter uma lição prática que é interessante. Apesar de todo o trajetório da vida de Noemi, todas as dores que ela enfrentou durante todo esse período, ela compreende e ela entende a necessidade de retornar à sua terra, de recomeçar novamente a vida apesar de toda a adversidade. Isso mostra para a gente e deixa uma lição muito prática que nós também temos essa capacidade de, em meio às necessidades da vida, às dificuldades da vida, de recomeçar. E é isso que essa mulher faz. Leva suas 2 noras e recomeça. Então ela sai desse lugar e ela começa a andar em direção a Belém de Judá. Só que no meio do caminho, Ruth e Órfã são surpreendidos pelo argumento da sua sogra, que é o seguinte: Noemi, vendo aquela situação, ela voltando para sua terra e compreendendo que suas noras não eram uma israelita, diz que elas estão liberadas para voltar para suas terras, para a casa de seus pais, para o seu povo, e aí construir família, voltarem a ter perspectiva e uma realidade. E é nessa compreensão que quando Noemi fala isso, as mulheres, tanto Órfã como Ruth, dizem com toda a força que não deixariam ela, que não a abandonariam. Porém, Noemi começa a arrazoar com elas, a colocarem elas para pensar. E o argumento é muito simples, um argumento baseado no costume que era daquela época, um argumento baseado na lei, que era o seguinte: existia uma lei que na verdade já era um costume existente desde a época do patriarca Jacó, que era o seguinte:
As pessoas, elas tinham num casamento, quando o marido morria, o seu irmão, se ele não tivesse descendência, não tivesse deixado filhos, o seu irmão poderia e deveria se casar com a mulher que foi deixada viúva. Por quê? Porque ele deveria suscitar descendência nela, a descendência do seu irmão. E isso a gente ouve muito para falar de resgatador. Se você depois continuar lendo o livro de Ruth, você vai perceber que essa palavra aparece. Esse rapaz tinha esse dever de resgatar essa mulher. E isso era interessante porque guardava a mulher de qualquer situação futura, de falta de assistência, de ser lançada e ser caluniada por diversos fatores, ser maltratada e até mesmo não cuidada. É nesse contexto que Noemi vai virar para as meninas, tanto para Orfa e para Ruth, e vai dizer: vocês, eu não tenho como dar descendência para vocês. Eu não está em mim essa possibilidade, essa virtude de casar novamente e gerar filhos. Mas mesmo que eu consiga fazer isso, quanto tempo vai demorar até que a criança cresça e vocês possam ter alguma coisa com ela? E aí, pensando nisso, arrazoando essas coisas, Ruth abençoa as suas noras e as liberam. Orfa decide voltar para sua terra. Decide de uma maneira obediente, sensata, ouvir o que sua sogra havia falado e decide ir, viver a vida, voltar e ter a expectativa de criar filhos, de ter família no meio do seu povo. E é interessante porque muitas pessoas, já ouvi diversas pessoas falando e criticando muitas das vezes a atitude de Orfa. Só que isso, na verdade, é você não prestar atenção no texto com cuidado, porque Orfa está simplesmente seguindo a perspectiva da vida natural. E aí é interessante porque Noemi se coloca numa posição, apesar do seu sofrimento, muito tranquila para entender que era necessário liberar essas meninas para viver. Não é porque a vida me causou muitos males que agora eu vou causar mal na vida de alguém, que eu vou trazer mal sobre a vida de alguém e tirar a expectativa de esperança. Então Orfa vai embora. Orfa vai e volta para sua terra e vai viver a sua vida. E quando Orfa está indo embora, Noemi olha e vê Ruth parada ao seu lado e ela faz o seguinte questionamento: por que você não vai? E começa a insistir para que ela também vá embora e siga sua cunhada e volte para o seu povo e seja feliz. Só que Ruth faz uma das declarações mais lindas da Bíblia, de fidelidade, de amor e de cuidado, que estão em Ruth capítulo 1, versos a partir do 16, que diz o seguinte: disse, porém, Ruth: não instes para que te deixe e me obrigues a não te seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. E aí, depois dessa declaração, Noemi percebe que não tinha como mandar aquela menina embora. Noemi compreende que a Ruth tinha se apegado a ela com a alma, com os sentimentos, com o coração. Estava disposta a viver aquela vida junto com a sua sogra e, se possível, mudar essa realidade. Então, Noemi, apesar do seu sofrimento, aceita as palavras de Ruth e para de discutir com ela, e ambas voltam para a terra de Belém de Judá, porque lá elas entendem que Deus está fazendo algo diferente. E aí é pensando nisso que eu quero trazer aplicações ao teu coração, que são o seguinte: Ruth, em nenhum momento, abre mão de estar com sua sogra, porque ela entende que ela precisava cuidar, ela precisava estar junto. E é interessante que elas não tinham mais nenhuma ligação. Os filhos estavam mortos, o genro estava morto, o filho, tantas outras coisas mais tinham acontecido. Não tinham motivo de caminharem juntas. Mas Ruth, porque está apegada em seu coração, porque passou a amar, passou a ter afeto, a ter cuidado, se arrisca a viver essa nova dimensão da sua vida, com uma possibilidade de uma expectativa não tão boa,
mas ela aceita esse desafio. Isso ensina muito sobre famílias unidas na adversidade. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é a seguinte: uma família unida, ela tem uma postura que é a seguinte: ela evita projetar as suas dores e perdas sobre terceiros para causar infelicidade neles. É isso. Famílias que são unidas, elas conseguem entender que elas não precisam projetar as suas dores sobre outras pessoas e causar infelicidade no coração delas. Isso você percebe em Ruth, ao tratamento com Orfa, ao tratamento também com Ruth, que é o seguinte: ela está disposta a deixar as meninas irem embora e as abençoa, porque ela entende que isso era preciso. É interessante porque quando a gente está falando desse problema que acontece de famílias, essa projeção não deve acontecer porque, na verdade, essa família que é diferente, que é distinta, mas é unida, o fardo é carregado por todos e não por um. É o sofrimento de um que gera um sentimento de compaixão coletivo para ajudar e caminhar. Então não há espaço para essa projeção e tornar a vida de outros infelizes. Segundo, diante de todas essas coisas, famílias unidas na adversidade são famílias que, diante das perdas, não perdem a oportunidade ou a esperança de recomeçar. Recomeçar é preciso. Ruth compreende isso e ela, apesar de suas dores, é interessante que na continuidade do capítulo, Noemi, vai mudar o seu nome. Vai pedir que não a chamem mais de Noemi, que significa agraciada, agradável. E pedem para chamar de Mara, que significa amargurada, por causa do que a vida lhe causou. Só que apesar disso tudo, ela entende que era preciso recomeçar. E é interessante porque Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas na medida certa, dia após dia. Ela não sobra e não falta, ela é diária. Ela nos sustenta e é nessa misericórdia que o nosso coração deve estar feliz e esperançoso para mudarmos e recomeçarmos a nossa vida. Se nós não compreendemos isso, a nossa vida, no meio das dificuldades, perde o sentido. E nós nos perdemos em tudo. É necessário recomeçar. Você, na sua família, na sua casa, não sei o que te acometeu, não sei a adversidade que você está sofrendo, mas uma coisa eu te digo: recomece, porque as misericórdias do Senhor estão sobre você. Terceiro passo: famílias unidas na adversidade são famílias que deixam as pessoas livres e sem peso para seguirem a sua vida, a sua trajetória em paz. Na percepção de alguns, órfão foi uma nora que abandonou a sua sogra e foi embora. Mas se você ler o texto com atenção, você consegue perceber que Noemi abençoa aquela menina e diz: minha filha, vá em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê marido, que o Senhor abençoe a sua descendência e a sua vida. Sabe por que isso? Porque apesar da sua dor e da sua perda, Noemi entende que a vida do outro precisa ser abençoada e livre para seguir. Livre para caminhar e ter as suas próprias experiências, livre para ir seguir sem o peso que muitas das vezes são colocados pelas pessoas. Isso é uma atitude de uma família unida, que entende que no meio da adversidade pode gerar frutos e pode gerar vida, expectativa de paz na vida dos outros. E por último, para a gente pensar, uma família unida na adversidade é uma família que entende que as suas relações transcendem os laços sanguíneos, transcendem o DNA. Nós somos acostumados a entender que a nossa família necessariamente são nossos parentes próximos, aqueles que têm o mesmo sangue que nós. Só que esse texto, essa história, está contando algo para o nosso coração importante, que a nossa família é sim as pessoas que têm o mesmo sangue que nós, mas também transcende esse ambiente e é uma família que vai além dessas coisas, porque ela é uma família formada pelo relacionamento. Uma família que é formada por meio do cuidado, por meio da afetividade, por meio desse sentimento de amor mútuo, de solidariedade e cuidado. Uma família que consegue entender isso.
ela se torna totalmente forte para passar pelos momentos de adversidade. Sabe por quê? Ela compreende que a sua família é muito maior do que ela pensa, muito maior do que qualquer dificuldade. Isso mostra para ela que existem pessoas dispostas a carregarem o peso junto com ela nos momentos difíceis da vida. Isso é uma família unida. E nesse texto a gente aprende essas coisas. E eu convido você a não só meditar no capítulo 1 e meditar no restante da história. Porque é interessante que todo esse ato tomado aqui por Ruth gera uma consequência tão especial e uma história tão bela que é a seguinte. Ruth, agora nessa nova terra junto com a sua sogra, depois que encontra um resgatador que é Boaz, ela se casa. E quando ela se casa, ela gera um filho. Esse filho se chama Obed. Obed agora cresce, se desenvolve, essa criança nasce, também se casa, e ele gera um outro filho que se chama Jessé. Jessé também se casa, a descendência também continua, e ele gera uma pessoa tão importante para a história de Israel, que é o rei Davi. Não só importante para a história de Israel, da nação, mas também Davi. É a figura daquele que haveria de vir, o nosso Cristo Salvador. O Jesus Cristo, o Messias, o filho de Davi, que vem dessa descendência. Aí você percebe, tem uma mulher moabita na descendência de Cristo, isso porque lá atrás alguém resolveu recomeçar a sua vida e entender que era possível viver apesar das adversidades. Isso mostra que existe um futuro para as nossas vidas. Existe um futuro para aquilo que Deus tem projetado para nós. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e que essa palavra gere expectativa no seu coração e gere em você compreensão para que assim, a sua família unida, você consiga vencer as adversidades da vida. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. E eu quero pedir ao Senhor que essas palavras ganhem raízes no nosso coração e que o Senhor nos ensine e nos instrua por meio destas palavras ministradas nessa conferência. E que assim, Deus, a gente possa a cada dia entender, compreender melhor e sermos nutridos para termos uma família unida, para quando chegar a época e o momento da adversidade, da vida, da perda, de alguma situação, nós venhamos nos encontrar fortes, venhamos nos encontrar, Deus, resilientes, prontos para vencer essa adversidade, vencer essa dificuldade. Rogamos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas e te agradecemos porque é na expectativa daquilo que tu és para nós, que nós entendemos que é preciso recomeçar, que é preciso mudar a nossa realidade e avançar, porque existe algo especial no nosso futuro que é o Senhor na nossa vida. É isso que pedimos ao Senhor, é isso que queremos te agradecer, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olá, meus irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Eliseu Rocha, essa é a nossa segunda igreja batista em Gramacho. Espero que você tenha sido edificado pela mensagem do nosso irmão Enoque e eu já quero convidar você para amanhã estar ouvindo pastor Antônio Sampaio, juntamente com Virgílio e André, que estarão louvando ao Senhor. Esse congresso de família tem sido realizado para edificação nesse tempo de pandemia, famílias crescendo no meio das adversidades. E o nosso desejo é que você, junto com toda a sua família, possa estar desfrutando da palavra de Deus, orando em todos os dias. Desde segunda-feira, nós estamos aqui no mesmo horário, levando mensagem de edificação, de crescimento para todos os irmãos. Amanhã, não deixe de assistir, não deixe de participar. Pastor Antônio Sampaio vai estar ministrando uma palavra ao nosso coração, juntamente com o louvor de Andréia e Virgílio. Que o Senhor assim nos abençoe, te dê uma noite de descanso e também um dia abençoado. Um abraço.